Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, né? Compartilhe, divulgue o canal. É muito importante isso, tá? E se você quiser ser um parceiro financiador do canal, a gente está precisando aí de 30 pessoas que por mês possam doar 3 a 5 reais, ok? 30 pessoas. 3 a 5 reais. Estou fazendo esse desafio, espero que as pessoas possam colaborar com a gente, né? Se você quiser ajudar, o Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Lembrando que Robson é B mudo, B é B mudo, robson.rmt@gmail.com. Nós estamos fazendo uma série chamada Deuses e Homens. Quem são eles, quem somos nós? Talvez a maior crise existencial existe por uma razão óbvia. Existe um Deus da filosofia que é aquele Deus acima de tudo, transcendente, emanente, soberano, papa, porque toda aquela linguagem espiritual, né? Certo? Esse é um extremo. Do outro extremo está um Deus da Bíblia que se comporta como um demente, como um doente, como um esquizofrênico, persegue os outros, mata, destrói e causa dano a pessoas. Ele cria a treva e faz a luz, ele dá alegria e dá tristeza, dá doença, dá cura, enfim, ele é completamente um Deus materializado, um Deus sob o modelo humano. Então nós temos na crise entre esses dois modelos de Deus, tá? E não pense que isso aí é algo simples. Isso não é simples, não. Isso envolve muita coisa, né? Talvez o que nós estejamos procurando não é nenhum nem outro. Seria tão mais fácil para a gente entender um Deus que fosse um pouquinho mais próximo dos humanos, que não seja o demiurgo Javé, Jeová, Alá, Brahma e o certo? E Aldabaote, e que não seja também aquele Deus tão supremo, tão supremo, tão supremo que está num lugar que não dá para conceber, é inconcebível, é incognoscível, é impossível de falar, é um inefável, né? Então, os seres humanos estão entre essas duas divindades, essas duas formas de Deus, e que nenhuma nem outra, para dizer a bem da verdade,
trazem resposta satisfatória às pessoas. Porque existe um Deus dos filósofos e existe um Deus da fé. Havia muita discussão porque o Deus dos filósofos não era o Deus bíblico, porque não batia uma coisa com a outra, né? O Deus de Plotino, o Deus de, né, o Deus lá de Aristóteles, de Platão, não bate com o Deus da Bíblia. Ok? Então, há um desafio para a compreensão humana. E é por isso que nós estamos mergulhados numa crise de um Deus ausente. E tem gente criando imagens de Deus de todo tipo por aí. Tem gente criando deuses, né? Então nós vamos ver que os deuses mitológicos da Suméria, Acádia, Assíria, cananeus, né, babilônicos, suas definições, e nós vamos ver lá na Grécia os Zeus com seus potentados, né? E a grande questão é: se Deus existe, aonde Ele está? Quando mais a gente precisa. Não é? Então, as pessoas começaram a tentar dar respostas para essas questões existenciais, criando mecanismos um tanto quanto perigosos. Então começou a surgir o Deus, os deuses, diremos assim, quânticos. Com o surgimento da física quântica, o que é que acontece? Começaram a trazer o mundo da espiritualidade para dentro de uma física que é teórica. Grande parte dela é teórica, não é uma física experimental de laboratório, alguma coisa assim, mas outras não. Tá? Então você imagina que trouxeram esse Deus para dentro dessa ciência e agora estão apresentando um Deus que não é nem aquele dos filósofos, certo? E nem tampouco o Deus bíblico. Né? Agora, há um perigo nisso tudo. Qual é o perigo? É que nós sabemos que os principais, hoje, né, lideranças da física quântica são o Deepak Chopra, Amit Goswami, Dana Zohar, Greg Braden, né? o Capra, e aí, pelo menos 3 deles são, pelo menos 2, pelo que eu já observei, são indianos. Tá? Então, se você pegar a filosofia dos rishis,
sobre toda explicação do ser divino, do Brahman, né? Acaba-se caindo na mesma armadilha dos deuses dos filósofos gregos, ok? Então é preciso mostrar quem de fato é Deus, quem de fato é Jesus, porque a grande realidade é que a humanidade vai entrar em colapso. Por quê? A sociedade vai entrar em colapso. Porque a religião, ou as religiões, elas vão entrar em crise. Não tem como, pessoal. Tem quem segure isso. Então se criou vários mecanismos ou várias filosofias para tentar explicar situações humanas a partir de uma visão teológica, filosófica, antropológica, e essas respostas não estão funcionando. Nem o espiritismo, nem o espiritualismo, nem o cristianismo, nem o hinduísmo, nem o islamismo, nem o judaísmo, nem tantos ismos quanto você quiser colocar, estão conseguindo dar resposta para a humanidade a respeito de Deus. Ok? Porque o ponto central disso tudo é o ponto teológico e o ponto antropológico. Aqui está o X do negócio. Ok? Muito bem. Quando a gente vai para o caminho gnóstico, os gnósticos optam por uma visão de Deus muito parecida também com a filosofia grega, tá? Descrevendo um Deus, né, incognoscível, corrigir, tá? Inefável, indizível, impronunciável, totalmente desconhecido, o Deus abscônditos, tá? Que ninguém jamais viu, nenhum olho viu, né, nem verá, e o próprio Jesus já vem dizendo, né, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e acabou essa história, né? Então ninguém conhece a Deus, o Deus verdadeiro, não esse Deus da Bíblia. E eu coloquei aqui uma breve, isso aqui é só um empurrãozinho, tá? Mas a razão, por exemplo, da queda da Sofia. Primeiro, disseram que a razão da queda de Sofia foi que ela queria conhecer o Pai. Essa é a que mais está presente, tá? A outra é que ela queria criar, tá? Igual o Pai criava, e ela queria manar igual, tá? Essa terceira é muito pouco provável. Então, essas duas aqui são as que mais descrevem, porque querer conhecer o que havia fora do pleroma é uma explicação muito longe que se tentou dar na tentativa de dizer que os seres que abandonaram lá o pleroma resolveram ir buscar um outro caminho, porque eles estavam cansados, entediados, né, de estar lá, já pensou, né, a gente já está lá no lugar e tudo mais e tal, né? Só
que eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu prefiro esta resposta aqui. Sabe por quê? Porque a grande crise que a gente atravessa hoje é a mesma crise que a Sofia sofreu. Ela queria conhecer o pai. Se os seres não humanos estão em crise e devem estar também, eles estão se perguntando quem nos criou, quem fez a gente. Por que que a gente é assim? Você já pensou se eles estão fazendo as mesmas perguntas que nós? Né? Por que tanto sofrimento? Por que essa miséria todos esses problemas, todas essas crises, essas destruições, etc, 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 etc. Então, a verdade é que no fundo, mesmo os crentes, eles estão querendo conhecer Deus. Aí você pode também dizer que a Sofia, na verdade, essa palavra conhecer é muito interessante porque tem a ver com a gnose. Mas a Sofia queria experimentar. Tá? Certo? Então ela queria experimentar. Conhecer aqui é um aspecto da gnose, né? Que não é apenas um conhecimento teórico, ok? É um conhecimento intuitivo, experimental, experiencial, concreto. Em tese, a Sofia queria ver Deus. Ela queria assim, ó, eu preciso ver. Eu quero poder vê-lo. Eu quero poder tocá-lo. Eu quero poder saber que de fato ele existe concretamente, tá? Então eu falaria numa linguagem mais coloquial, né? Deixa eu ver aqui meu paninho, tá? Vou apagar aqui, tá, gente? Apagar essa parte aqui, ó, que eu vou ficar só com essa primeira parte aqui da Sofia, tá? Então a Sofia queria experimentar a concretude de Deus. Ok? Certo? A concretude de Deus. Fugindo daquela ideia de Paulo de que Deus se dá a conhecer pelos meios das obras criadas. O Paulo estava servindo ao demiurgo, então, portanto, ele estava dizendo que a gente pode conhecer o demiurgo pelas obras que ele fez. E é mesmo. Você vê a desgracença que tem aí, você pode dizer assim, bem, essa é uma porcaria. Esse ser que criou isso aqui não é um arquiteto, ele é nem engenheiro, ele é talvez um ajudante de pedreiro. Né? Então, qual era a crise da Sofia? Eu quero conhecer o pai. Né? Eu quero ver a concretude dele. Não basta você saber que Deus existe, cara. Tá? Não basta você ler o Bhagavad Gita, ou não sei o que tem mais, a Bíblia, o Novo Testamento, e você dizer assim, ó, sim, eu acredito, porque esse é o chamado Deus da fé, que os malucos dizem assim, olha, fé, bicho, é a certeza daquilo que não se vê. Carta aos Hebreus. É a certeza daquilo que não se vê.
Né? Então, quer dizer, fé é acreditar, ainda que eu não veja nada, eu não sinta nada e eu não vejo. Existe, existe. Acabou. Não é porque existe. Porque, porra, bicho, tu tá vendo, é tu, os seres humanos, a natureza, os coisas. É sinal de que existe um ser que criou isso tudo. Bem, então nós somos jogados no colo do demiurgo. Você entende? E a Sofia disse assim: eu quero ver a concretude dele. Eu quero poder vê-lo. Claro que depois ela opta para dizer: eu também quero criar e emanar como ele faz. E ela está dizendo assim: eu quero ser parecida com ele no sentido de poder fazer também a criação das coisas, a emanação das coisas. Como hoje, né? O que é que os livros vêm te ensinar? Poder do subconsciente, é, um monte de gente vendendo livro para te ensinar a ficar rico, co-criar a realidade. Eu tenho que criar minha realidade, eu posso criar minha realidade, então eu sou Deus, né, com Deus e etc. São várias pessoas com ideias meio que para dizer, nós precisamos saber e entender esse Deus. Tá? Então nós temos de um lado o Deus dos filósofos, que também os gnósticos tinham, e o Deus criador aqui da nosso universo Terra, o demiurgo. Estamos em dois extremos. Tá? Então, é muito bom a gente acreditar, por exemplo, num Deus inacessível, absoluto, pura luz, porque nele não há trevas, ele é puro amor, ele é pura bondade, ele é a pureza total, é a coisa mais linda do mundo, aí você vira um romântico de Deus, né? Aquele romantismo divino e tal, né? E aquilo te traz consolo para o teu psiquismo e traz consolo para ti, porque, né? Porque tu está fugindo daquele Deus maléfico do Antigo Testamento, né? O demiurgo, o Yaldabaoth, o Enlil, o Jeová, o Javé, o Brahma, o Alá, etc., que são o mesmo personagem, e correndo em direção àquele Deus que é pura energia, pura luz, pura. Né? O problema é que quando você corre para esse aqui, ele parece ser um ser bem alienígena mesmo, porque Jesus já chegou dizendo: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Aí o apóstolo Paulo diz: é, Deus nunca ninguém viu. Deus habita numa luz inacessível que nenhum homem jamais viu. Em tese, dizendo que mesmo depois que você partir e ascensionar, você não verá ele. Porque você verá fagulhas, fragmentos de um Deus. Ok? Né? Então, você vai entender algumas coisas nessa série, né? Porque a Sofia queria a concretude de Deus, ela queria experimentar
a colocar, mas não experimentar no sentido espiritual. Ela queria ver Deus, assim como a gente vê uma mesa e um sofá, uma cama, como a gente vê uma pessoa. Tá dando para imaginar? Eu não quero esse Deus dos filósofos, mas eu também não quero esse Deus bíblico, esse Deus do Bhagavad Gita, esse Deus dos livros sagrados. Né? Eu quero conhecer a concretude de Deus. Aí, qual é a missão do Aeon Jesus, o Joshua? A primeira, revelar o Pai através da gnose. Essa é a resposta que eu mais gosto. Por quê? Porque deixa a gente tentar entender essa parte aqui. Quando Jesus ressuscita e ele entra lá no cenáculo, na primeira vez Tomé não estava lá. Então, o pessoal disseram, olha, o Senhor esteve aqui com a gente, e aí, meu irmão, tu perdeste a oportunidade. Porque estava tudo todo fechado, ele passou entre as paredes e entrou aqui dentro. Mas ele disse, olha, eu só acredito se eu tocar nas feridas dele. Se eu tocar no ferimento do lado dele, onde a lança tocou. Teve gente que censurou Tomé. Absurdo! Absurdo! Como é que pode um cara dizer um negócio? Até eu diria isso. Porque foi o mesmo impulso que a Sofia começou a ter. Espera aí, eu sou um Aeon, eu fui gerada por um ser, mas eu não conheço ele. Eu quero conhecê-lo, mas não tinha como. Por quê? Será que porque ele era oculto? Mas ela era a própria natureza dele. Como é que ela não poderia vê-lo? Então aqui tem um paradoxo muito interessante, porque a Sofia era um Aeon, portanto ela é uma parte da divindade, ela é uma parte do Uno, do Pai, do Bitos, né? Ela é uma parte do Pai. Então eu quero conhecer o Pai, eu quero tocar o Pai. Mas não foi possível. Então começou a gerar nela um desequilíbrio. Qual é o desequilíbrio? A Sofia entrou numa crise. Então ela resolve sair do pleroma. Por quê? Se você pegar psicologicamente a Sofia estava errada? Não. A maioria de nós queremos a mesma coisa. Por isso que quando as pessoas morrem, a única coisa que elas querem é conhecer Deus e não conhecem de forma nenhuma. Por que não conhecem? Porque elas vão ser enganadas pela falsa luz, pelas falsas visões, vai ser levada para prisões de colônias, para depois vir de novo para o ciclo reencarnatório, aonde mais uma vez ela não terá respostas para nada. Porque a reencarnação é uma verdadeira mentira, é uma verdadeira prisão, não evolui ninguém.
Tá? Não evolui ninguém. A ascensão evolui. Por quê? Porque você vai para as diversas moradas do Pai e você vai, sabe, indo, evoluindo à medida que você vai se aproximando da região do pleroma, mas mesmo assim você não conhecerá o Pai, você não vai ter acesso ao Pai, né? Então a crise existencial no mundo, no meio das pessoas, é que as pessoas estão em busca de uma experiência emocional, ok? Então qual a experiência emocional? Por que as pessoas estão buscando igrejas pentecostais? Porque lá o pessoal começa a orar e meu Deus, Pai, Pai, oh, yeah. Ou aqueles caras começam a emocionalmente motivar as pessoas entram em delírio, em autossugestão e começam a pular, rodopiar e falar línguas estranhas. Se jogam no chão e transformam aquilo numa experiência e dizem, não, Deus existe, porque hoje eu experimentei a presença dele. Depois tu vai ver, a pessoa, 2 dias depois, 3 dias depois, voltou a vidinha, voltou os problemas, voltou as contas para pagar, voltaram as doenças, voltou os problemas com os filhos, voltou o problema com o marido, ou problema com a esposa, enfim. A questão não é fé. Então Tomé disse, bem, eu quero ver. Então quando Jesus voltou que Tomé estava, Tomé foi lá e tocou em Jesus, né? No lado. E aí o Tomé resolveu falar uma coisa para Jesus. Colocaram essas palavras na boca do Tomé. Tá? Então ele disse para Jesus. Tá? Ele disse assim, meu Senhor e meu Deus. Ele disse, meu Kyrios, tá? E meu Theos. Tá? Então, ele poderia ter dito em meu Adão e meu El, ou meu Elohim. Mas o importante é que ele dá um título para Jesus, Senhor. Neste texto, ele está não só dizendo que ele é Deus, mas que ele tem uma outra qualidade, que ele é o Adão, que ele é o Kyrios, o Deus Adonai. Longe das questões semânticas, filológicas, eu quero focar na questão da crise. Porque o que Jesus veio fazer na Terra não foi ficar falando, olha pessoal, não, ele veio na Terra, ele disse para Tomé, vê Tomé, me toca, põe a tua mão, eu não sou um fantasma, eu não sou um espectro. Veja, eu estou no Pai e o Pai está em mim.
Ele comeu peixe depois da ressurreição com os apóstolos na beira do mar, né? Na beira lá do Tiberíades. E aí ele come o peixe, depois aparece lá em Emaús, também se alimenta com. Ora, se Jesus é o Adão, né? E o El, ou um Elohim, né? E ele está se alimentando, e ele está. Porque não convenhamos, um fantasma, um espectro, primeiro, não vai se alimentar, porque seria isso quase que impossível. E você não tocaria numa ferida de alguém. Isso significa que Jesus tinha capacidades de se materializar e desmaterializar, ok? Né? Portanto, ele tinha habilidades supra-humanas. Mas vamos mais profundamente. Quando ele desafiou Tomé, e Tomé diz para ele, meu Senhor e meu Deus, e colocaram isso, as primeiras comunidades colocaram isso na boca de Tomé, e depois nós sabemos que os gnósticos vão identificar Jesus como um aeon, né? Nele, segundo Paulo, habita a plenitude do pleroma, da divindade. Nele habita o pleroma da divindade, o plerô divino está nele. Então, encerrar Deus em Jesus seria absurdo para você? Seria absurdo para você dizer Jesus é Deus, é um Deus? Bem, absurdo não seria. Por que não? Porque na Suméria os deuses andavam por lá. No Antigo Testamento, Deus andava pelo meio do acampamento, não gostava de pisar em Zerda, mandava todo mundo fazer seu cocôzinho e tapar cavar um buraco, tapar com areia, e etc e tal. Os deuses sumérios pareciam muito humanos. Não é? Então, observe bem, tá? Ok? Vou apagar aqui. Aí a gente vai dar uma guinada aqui. Então, você tem, de um lado, o Deus dos filósofos. Ok? Do outro lado, você tem o Deus demiúrgico. Ok? Então você tem um modelo aqui e você tem outro modelo aqui. Ok? O Deus dos filósofos e o Deus demiúrgico. Que para alguns é o Deus do quê? É o Deus da
É o Deus da fé. Mas nós precisamos entender que é preciso existir uma, um Deus que não esteja nem nesse Deus demiúrgico mal e nem nesse Deus dos filósofos tão distante, tão longe, tão inefável, tão, tão complicado de se entender, porque e tal. E talvez seja por isso que muita gente opta por ficar com o Deus da Bíblia, porque ali aquele Deus é um Deus que, que vai para a guerra, mata a gente e faz um monte de coisa, manda construir tenda para ele morar e tal, etc, etc. E aí eles começam a dizer que esse Deus é, é o Deus verdadeiro, ele só apenas tem. É raro porque ele é antro, antro, antropro. Eu acho que é assim, né? Antro. Eu acho que é assim, gente. Desculpe se não for, tá? Me perdoe. Quem puder me corrija depois. Seria um Deus antropomórfico, né? Ok? Que era assim uma maneira de expressar. Não, não era uma maneira, não. É porque ele era assim mesmo. Então nós estamos, meus queridos, vivendo o desafio de colocar é, o verdadeiro sentido de quem é Deus. Porque, olha, me desculpem, me desculpem, mas a filosofia não tem respostas mais para dar. A Bíblia também, Bhagavad Gita e outros livros sagrados não respondem nada. Até muito complicado. Se você ler o livro de Urântia, você vai ficar mais embananado do que compreender, porque é tanto dos seres, é tanto de multiplicidade de Deus que ele vai se multiplicando, né, que você acaba se perguntando bem. Né? Chega até um momento em que eles vão falar da trindade das trindades. Por quê? Porque haverá um momento em que haverá uma outra trindade, usando termos cristãos, né? Porque o livro de Urântia, apesar de dizer que não é cristão, mas ele tem um monte de coisa cristã, um monte de coisas que... Né? Então, o que é que nós podemos entender diante disso? As pessoas estão entrando em crise porque à medida que o tempo avança e vai aparecendo novos, né, informações, novos seres, vão aparecendo coisas por aí que aqui para nós temos que estar de orelha em pé, né? E quando a gente fala de orelha em pé, é a percepção como os animais, né? Eles, quando eles estão com a orelha esticada é porque eles estão, né, atento, porque tem muita coisa inventada, muita nave sendo fabricada em laboratório nos Estados Unidos e em outros países para dar a aparência de que são seres extraterrestres. Tá? Tem muitos. Inclusive seres sendo produzidos a partir de manipulação genética. Tá?
Não são todos, mas tem. Né? Então, como definir Deus? Bem, talvez seja a coisa mais pesada que eu posso dizer para vocês, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: Deus é um ser físico. Né? Portanto, talvez essa definição aqui vai ser a definição que mais vai causar, tá? Então, portanto, pai, mãe, filho e os outros seres, todos eles, tá? Todos eles são Deus, ok? Esse aqui é Deus, esse aqui é Deus, ele é Deus também aqui. Então, Deus é um ser físico, portanto, material. O Pai. Você vai dizer assim, bem, aí nós estamos loucos, porque ao definir ele como um ser físico, porque o problema está no conceito, gente. É porque quando as pessoas falam do conceito espiritual, parece que espiritual, né, é contrário a material. Esse é o grande problema das pessoas. E aqui é que começa toda a zerda que hoje nós temos. Porque o espiritual, gente, é matéria também. Ok? É matéria. Por quê? Porque é igual à energia. Ok? O espiritual é matéria. Então, quando você desloca Deus para um campo espiritual, onde, nossa, ali, jamais, né? Tem até, deixa eu pegar um livro aqui para a gente. Eu já li esse livro, mas não custa a gente dar uma lida de novo, tá? Certo? Então, isso aqui, ó. Certo? Porque na hora que ele dá uma definição muito interessante, porque ele vai falar aqui de uma... Deixa eu ver aqui, pessoal. Aonde está? Né? Vamos ver aqui se a gente acha. Mas não vamos achar. Vamos achar... Por quê? Aqui, ó. Nós temos, ele vai dizer, né? Se a equação famosa E igual a mc ao quadrado, tá? Não constou do artigo, mas veio em suplemento breve que seguiu alguns meses depois. Isso aqui é o que o Einstein fez, né?
como você deve lembrar o tempo do colégio, E na equação representa a energia, M representa massa e C ao quadrado a velocidade da luz. Então ele diz, em termos simples, o que a equação diz é que massa e energia possuem uma equivalência. Ok? Então, tá? Massa e energia são equivalentes. Observe bem isso. Ok? Ok? Então, ele está dizendo assim, ó. Né? Equação da mesma energia possui equivalência. Há duas formas, a mesma energia e matéria. Tá? Nos termos mais simples, a equação diz que massa e energia possuem uma equivalência. Aí ele completa. Duas formas da mesma coisa. Energia é matéria. Olha só. Energia é igual a matéria. Ok? Energia é igual a matéria. Certo? Matéria liberada. Vou botar aqui do jeito que está aqui, né? Para a gente ser fiel ao texto. Liberada. Matéria. Então, portanto, M é igual energia. Ok? Igual a energia esperando acontecer. Acontecer. Ora, se você estudou um pouquinho de física quântica, você já deve ter percebido isso aí. Tá? Porque talvez esse seja o maior comentário que existe a respeito. Deixa eu guardar aqui, tá, pessoal? O livro. Aqui. Certo? Então, você deve estar se perguntando, bem, Robson, massa e energia são equivalentes. Ponto. Então, Deus, que é pura energia, tá? Ele tem massa. Por quê? Porque energia é matéria liberada. Olha aqui, ó. Matéria. E massa é energia esperando acontecer. Então, quando as pessoas falam de mundo espiritual, achando que é um negócio que tem uma outra substância, uma outra essência e uma outra, digamos assim, uma outra forma, estão completamente equivocadas. Deus é matéria. Deus é um ser físico. Ok? Deus é um ser orgânico. Deus é um ser corpóreo. Orgânico, corpóreo.
Mas não pode, Robson, não pode. Como pode? Bem, então me diga, de todo o seu coração, tá? Me diga qual é a substância de Deus, tá? Substância. Me diga a essência dele. Ok? Substância e essência, né? Se você for um bom pesquisador, tá? E eu espero que você seja, você vai, e eu sou, certo? É, você não está longe eu estava olhando aqui um outro conteúdo, mas você não está longe, porque veja, é, se nós, como nós podemos ter sido criados à imagem e semelhança de um ser espiritual? Sendo que a palavra utilizada para imagem e semelhança é algo concreto. Desse algo concreto é que nós fomos feitos. Aí você se pergunta, em última análise, o que somos nós, eu e você? Energia. Tá? Nós somos energia e massa. Tá? Por quê? Porque nós somos energia. Porque nós somos massa. E por que nós somos massa? Porque somos energia. Porque elas são equivalentes. Então, a energia em nós é matéria liberada. E massa é a energia esperando acontecer, esperando o ato. Porque aqui já está a potência. Está se esperando o ato. Então, quando você diz que Deus é espiritual, ou, como alguns gostam de dizer, Deus está no mundo astral, o mundo etérico, como se fosse uma coisa que não tem nada de concretude. E a Sofia queria exatamente conhecer o Pai e vê-lo, poder vê-lo. Então, quando você vê Jesus dizendo, quem me vê, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele está dizendo assim, eu sou a concretude de Deus, do Pai. Eu sou o arquétipo dele. Se você não entendeu isso, meu amigo, você vai continuar sua crise de fé entre o Deus dos filósofos e o Deus judaico-cristão, e o Deus hindu, e o Deus Alá, e o Deus não sei o que tem mais. Porque esses deuses aqui, ninguém quer mais, porque nós já sabemos que eles absolutamente não são deuses. Mas também o Deus dos filósofos, o inefável, o indizível, o incognoscível, e não sei o que tem mais, e papapá, que está longe de tudo e que é imanente, transcendente, transparente, etc. E que fica aquela coisa toda se falando e aí se romantizando Deus.
E quando você pega e traz Deus para o mundo concreto das pessoas, as pessoas saem desse mundo de ficção, de crise existencial. Por quê? Porque não se trata mais de um Deus da fé, nem de um Deus dos filósofos. Se trata de um Deus que a gente aprendeu a conhecer, a entender a partir de quem. É claro que você não pode encerrar Deus todo na figura de Jesus, mas você pode vê-lo, ver a imagem dele. Então, assim também como nós. Esse é o desafio. Esse é o desafio da série. Deuses e homem. Quem somos nós? Quem são eles? Quem somos nós? Eu espero você no próximo vídeo.